Nessa aula a gente ia falar só sobre custo com estocagem, mas eu resolvi incluir aqui nessa aula processamento de pedidos e TI. Vai ficar uma aula um pouquinho mais longa, mas pelo menos a gente não fica com uma quantidade de vídeos muito grandes lá para vocês perderem. Então acompanhe, a gente vai trabalhar 3 custos logísticos nessa aula, e aí na última a gente trabalha só com custo de transporte, beleza? E a gente, no final da aula de custo de transporte, a gente vai falar sobre o custo de uma viagem, custo de uma rota. A gente vai aprender a mensurar esse custo, tá bom? Então nessa aula vamos focar aqui primeiro em custo com estocagem. Então, para a gente começar a entender, né, os custos com estocagem, o custo com estoque, ele trata especificamente daqueles custos ligados aos materiais em si e não de estrutura. Quando a gente fala em custos estruturais, é custo de armazenagem. E quando a gente fala em custo de estocagem, é custo com os materiais estocados, beleza? Só para a gente começar a entender essa diferença. E aí, pessoal, existem alguns estudos, né, que indicam que o custo de estocagem ele fica entre uma faixa entre 10 a 40% do custo total do produto. Então, é um custo relevante. Na verdade, todos os custos são relevantes, né? Mas o custo de estocagem também é relevante para que a gente consiga minimizar o custo final de um produto, beleza? Então, é necessário que a gente entenda quais são os elementos que formam o custo com estocagem. E são eles: custo de oportunidade do capital parado, custo com impostos e seguros, custo com risco de manter estoques e o custo com falta de estoque. Então a gente vai analisar conceitualmente apenas cada um deles. Cada um deles vocês vão ver que tem uma fórmula aqui, né? Isso vem da bibliografia, do livro que eu utilizei aqui, mas para exercícios e para atividades, avaliação, eu não vou cobrar cálculo aqui no que está relacionado a custo com estocagem, tá? A gente só vai conhecer conceitualmente para entender o que são esses itens, mas a gente não vai calcular, beleza? Para que a gente consiga resumir um pouco mais o nosso conteúdo, porque senão a gente vai ficar um pouco difícil a gente trabalhar todo o conteúdo. Então vamos falar só de forma conceitual e vamos deixar o cálculo para a próxima oportunidade. Então, custo com oportunidade, custo de oportunidade do capital parado. Então, o que é esse custo de oportunidade do capital parado? Se eu tenho lá um valor alto em estoque, né, parado, é dinheiro parado, pessoal. Esse dinheiro parado, o dinheiro ao longo do tempo, ele tem um custo, né, que é a desvalorização. O dinheiro se desvaloriza ao longo do tempo. Então, por isso, eu tenho que considerar essa desvalorização por conta do estoque que eu mantenho, né? Se eu mantenho um valor X em estoque, eu tenho que considerar que todo mês eu tenho uma desvalorização do meu dinheiro, por conta desse dinheiro estar parado no estoque, beleza? Então aqui no caso a fórmula consiste em estoque médio, né? Então vou pegar uma média aí de 12 meses, por exemplo, de valor em estoque, e vou tirar esse valor médio, vezes o custo unitário dos produtos. Aí é muito complicado fazer esse cálculo, porque eu teria que pegar ou produto a produto, ou tirar uma média de custo unitário dos produtos, mas o ideal seria fazer produto a produto, né? Eu tenho uma planilha, normalmente em um software de gestão de estoque consegue essa informação facilmente, né? Eu consigo lá a média de estoque de determinado produto no mês e o custo daquele produto, e assim eu calculo a média de custo total do meu estoque, ou posso fazer produto a produto, tanto faz, vezes a taxa de juros. Que seria essa taxa de juros? Seria basicamente o que a gente usa aqui na contabilidade de custo para basear essa taxa de juros, é a taxa Selic, tá? Então aqui eu vou utilizar a taxa Selic. Então, galera, hoje, no momento de hoje que eu estou gravando essa aula aqui, que é dia 1 de setembro, a taxa Selic está fixada em 2% ao ano, tá? Então é um percentual baixo, né, em relação a alguns períodos em que já chegamos a 13%, 13,75% ao ano de taxa Selic. Então hoje é uma taxa Selic baixa, tá? Então teoricamente, esse dinheiro que eu mantenho em média de custo do meu estoque médio, ele se desvaloriza 2% ao ano. Se ele desvaloriza 2% ao ano, vamos ver aqui na calculadora quanto seria ao mês. 2 dividido por 12
0,16% ou 0,17% arredondando ao mês. Então, eu teria que calcular nessa fórmula aqui qual é o meu estoque médio, né, de determinado produto, o custo unitário desse produto e multiplicar pela taxa mensal, no caso aqui 0,17%. Aí eu sei qual é o meu custo de oportunidade de capital parado nos meus estoques, beleza? Mas eu teria que fazer isso de todos os produtos, tá? Ou faço de todos os produtos de uma vez, ou produto a produto e depois somo esses valores. Tranquilo? Próximo item, custo com impostos e seguros. Então, os custos analisados nesse tópico se diferem aos custos sob o ponto de vista de armazenagem. Quando a gente fala lá de armazenagem, a gente tem custo com seguro e impostos também, mas é do prédio em si, tá? Existem algumas empresas que elas contratam seguro para estoque. Então, aqui nesse item trata de seguros de estoque em específico, de materiais, tá? E, além disso, os impostos incidentes, a alíquota de imposto incidente sobre os produtos. Então, no custo, aqui está custo de oportunidade, mas na verdade deixa eu aumentar aqui. Custo de oportunidade, mas é o custo com impostos, tá? Eu esqueci de alterar aqui. Então, o custo com impostos, ele basicamente mesmo o início da fórmula, estoque médio, vezes o custo unitário daquele produto, vezes a alíquota de imposto. Então, para eu calcular o imposto, eu tenho que saber qual é a alíquota em que esse produto se encaixa. Então, eu vou ter ali constante, mensal, baseado no estoque médio, no custo do produto e a alíquota de imposto, eu vou ter um custo mensal com impostos, beleza? E o custo com seguro? O custo com seguro ele se baseia em valor mensal do seguro dividido pelo estoque médio. Então, vamos dizer que eu contratei lá um seguro, R$1.000, o valor do seguro mensal, para um estoque de 1.000 unidades de um determinado produto. Então quer dizer que seria R$1 por unidade. Então é isso que eu vou mensurar aqui no custo com seguro, tá? Se eu tiver mais de um produto, aí já fica um pouquinho mais difícil mensurar o custo, porque aí eu vou ter que me basear em valor de estoque de cada produto em específico. Aí eu vou ter que me basear em quantidade e custo unitário de cada produto para fazer, aí dá para resolver numa regra de 3, trata de razão-proporção, para fazer a divisão, o rateio desse custo com seguro para os produtos estocados. Beleza? É um pouquinho mais complexo, mas a teoria é a mesma. Por exemplo, aqui, se eu tivesse dois produtos estocados, produto A e B. Digamos que o produto A eu tenho 4.000 unidades em estoque e produto B 7.000 unidades. O produto A tem um custo de 1,50 e produto B 2,30 cada unidade. Então eu tenho o valor de estoque total com o produto A 6.000 unidades, produto B 6.000 reais, né, em valor, e produto B 16.100 reais. Então eu teria aqui com esses dois produtos um estoque médio de 22.100 reais ao mês, tá? Então suponhamos que o valor de seguro seja 1.300 por mês, a gente faz uma regra de 3 simples, tendo em vista que se esses 1.300 cobrem R$22.100 em estoque, qual seria o valor para cobrir R$6.000 em estoque, que é o estoque do produto A? Então, a resposta seria R$352,94, ou seja, proporcionalmente ao valor em estoque de produto A e B, eu tenho um custo com seguro do produto A R$352,94. Se eu dividir isso pela quantidade de estoque médio, eu vou ter aí mais o meu custo o custo por unidade com seguro, tranquilo? No caso aqui, quase R$400 para 4.000 unidades, daria aí 10 centavos de custo com seguro por unidade estocada, beleza? E no produto B, mesma coisa. Outra regra de 3, R$1.300 é o valor do seguro para R$22.100 em estoque. R$16.100 em estoque, qual seria o valor do seguro proporcional? Então é só fazer uma regrinha de 3. Aí a resposta seria quase R$1.000, né? R$947. Nesse caso aqui, daria algo perto de R$1,50 por unidade, beleza? E aí, mas por que no produto B saiu mais caro o valor do seguro do que no produto A? Desculpa, R$1,50 não, 15 centavos, tá?
Porque, pessoal, o produto A ele tem um custo menor unitário, e o produto B tem um custo maior. Então eu tenho que fazer essa divisão do custo com o seguro baseado no custo de cada produto. Não é justo, é que nem lá no rateio, lembra que eu falo para vocês? Não é justo eu pegar o valor do seguro e dividir entre produto A, B e C. Não é justo. Eu tenho que fazer uma divisão proporcional. Proporcional a quê? Ao valor do produto em estoque. Tá? Então por isso é necessário fazer esse cálculo. Outro item do custo com estocagem, custo com risco de manter estoque. Né? Toda empresa ela deve contar com o risco da depreciação, né, do seu estoque, de ficar obsoleto, de se perder ou ser furtado. Então a empresa, pessoal, quando ela mantém um estoque muito alto, ela está incorrendo em um risco. Né? O risco talvez de algum componente ou alguma ferramenta ou material ou produto acabado em si se tornar obsoleto, né? Ou de ser furtado. Então são vários riscos que a empresa corre no sentido de manter o estoque. É fácil mensurar? Não é tão fácil, né? Então eu posso mensurar baseado no custo de depreciação desses produtos. Então como eu calcularia? O custo de depreciação seria igual estoque médio vezes valor do item menos valor residual dividido pela vida útil. Né? Então, digamos que eu tenho estoque médio lá de 1.000 unidades de determinado produto. O custo, ou melhor, o preço de venda desse item é R$10 e o valor residual dele é 5. Então quer dizer que ele se deprecia R$5. Ao longo de quanto tempo? Ao longo de 5 anos. Quer dizer que ele deprecia R$1 por ano. Então assim, é um valor irrisório, é um valor muito baixo. E dificilmente as empresas elas fazem esse tipo de cálculo, mas a literatura ela traz esses cálculos, né? Ele traz essas observações em relação a custo logístico, beleza? E por fim o custo com falta de estoque, né? É muito óbvio que a falta de estoque ela traz um custo talvez não momentâneo para a empresa, mas no longo prazo ela traz um custo para a empresa. Por quê? Às vezes você vai num determinado mercado e não tem lá um arroz para você comprar, o que você vai fazer? Você vai em outro supermercado. Se naquele outro supermercado você é bem tratado, você é bem acolhido, de repente você vai deixar de comprar naquele mercado que você comprava e passar a comprar nesse. Então por isso, a falta de estoque ela pode gerar um custo para a empresa no longo prazo, um custo futuro para a empresa. Além daquela situação momentânea da empresa, eu não tive nenhum custo, porque não saiu dinheiro, né, do meu estoque. Eu não vendi, mas não saiu dinheiro. Só que o fato de você não ter o estoque, não ter vendido, a gente considera que você deixou de lucrar. Então, o que você deixou de lucrar, basicamente, é o seu custo pela falta de estoque. Tá? Além de um fator que a gente não consegue mensurar, que é o quanto você pode perder, né, por conta de futuras vendas que esse cliente não vai fazer na sua loja, na sua empresa. Então, algumas situações em que o custo com falta ele pode afetar a receita da empresa. No caso do cliente cancelar pedido, né, o custo pode ser calculado apurando o lucro que iria gerar para a empresa. Então, se esse cliente ele foi lá, não tem o produto, não tem a cor ou o tamanho que ele gostaria, então o fato de cancelar, de não ter essa venda, não gera nenhum custo para a empresa no sentido de ter que tirar dinheiro para bancar algo, né? Mas a empresa ela deixa de lucrar. Esse lucro que ela teria para a contabilidade é o custo que a empresa tem pela falta de estoque. Outra situação é em vendas futuras, né? Então eu deixo de vender para esse cliente porque de repente ele procurou meu concorrente, se fidelizou meu concorrente, e aí ele não volta mais aqui na minha empresa. Então é uma outra situação em que a falta de estoque ela pode gerar custo para a empresa, beleza? Agora, galera, a gente vai falar sobre custo com processamento de pedidos, tá? Basicamente, processamento de pedidos gera custo em duas situações. São elas, ressuprimento. O que é ressuprimento? É quando eu vou comprar mercadoria para o meu estoque. E venda, que é um processamento de pedido de venda dos meus produtos para os meus clientes. Então, basicamente, eu gero custo com processamento de pedido quando eu compro mercadoria do meu fornecedor e quando eu vendo para o meu cliente, beleza? E a gente vai ver qual é a estrutura que gera custo para isso.
E claro que se a gente for levar em conta o peso dos custos logísticos, o processamento de pedido talvez seja o que tem menor peso, né, no custo logístico como um todo, porque é algo que é mais uma exigência de estrutura para que tudo é mais uma exigência é mais uma estrutura para que rodem os pedidos, seja de compra ou de venda. Então, por isso, é algo menos relevante no cálculo dos custos logísticos totais. Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas informações que a gente pode observar. Na verdade, a estrutura para processamento de pedido de aquisição e de vendas basicamente é a mesma, pessoal. Basicamente a mesma. Se a gente pegar aqui da segunda linha para baixo, custo de oportunidade dos equipamentos utilizados. Então, eu compro equipamentos, esses equipamentos estão sendo utilizados. Eu estou imobilizando dinheiro, né, do caixa da minha empresa para comprar equipamentos. Então, eu tenho que calcular o custo de oportunidade desse dinheiro, desse valor parado. A depreciação desses equipamentos. Então, esses equipamentos eles se depreciam ao longo do tempo. Eu tenho que considerar essa depreciação. O custo do aluguel do espaço que eu utilizo, se eu utilizo um espaço específico, né, para fazer o processamento de pedido. Energia, telefone, internet, materiais utilizados do tipo papel, caneta, tinta de impressora, enfim, qualquer material ou gasto com estrutura necessário para fazer o processamento de pedido. Tá? Eu utilizo um software específico lá para fazer pedido de compra com o meu fornecedor. E esse software tem um custo mensal. Então ele é um custo com processamento de pedido. Eu tenho que considerar aqui. Tá? E aí o que diferencia os dois? Basicamente, quando eu falo em compra, né, em aquisição, ressuprimento, eu tenho um custo com o salário e encargo do pessoal de compras, ou seja, das pessoas que executam o processo de compras. E quando eu falo em venda, eu tenho o salário e encargos de pessoas relacionadas a esse processo de venda, né? Então, o que seriam digitadores, conferentes, separadores de pedidos e alguma outra pessoa que esteja envolvida nesse processo de venda do produto. Então, basicamente, a diferença é essa, pessoal. Quando é o processo de pedidos de ressuprimento, eu tenho custo com a pessoa responsável para ressuprimento. Quando é venda, as pessoas responsáveis para a venda. Tranquilo? É só essa a diferença. O restante, a estrutura é a mesma, tá? E agora, por fim, o último tema que a gente vai falar nessa aula é o custo com tecnologia da informação. Hoje, pessoal, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, a tecnologia da informação é essencial. Ela se tornou uma ferramenta essencial para o dia a dia das empresas, né? Para que as empresas elas consigam coletar e processar informações no menor tempo possível para tomar cada vez decisões mais assertivas. Então, a tecnologia da informação hoje a gente considera até que ela não é custo, ela é um investimento, né? Porque ela pode trazer diversos benefícios para a organização. Então, pessoal, entre as ferramentas que a TI de tecnologia da informação, né, que podem ser utilizadas no processo de gestão da logística, a gente pode citar sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que pode incluir vários módulos voltados ao planejamento, sistema voltado à gestão da armazenagem, transporte, assim como simulador de rota, de transporte, controle de frota, dimensionamento de carga e descarga, enfim, são N situações em que eu posso, sistema de processamento de pedido ou faturamento, então são algumas ferramentas que a tecnologia da informação pode fornecer para a logística, né? E, claro, com o objetivo de sempre oferecer um maior nível de serviço ao menor custo possível. Hoje a tecnologia da informação é a principal ferramenta para atingir esse objetivo da logística, beleza? Então, pessoal, o custo com a tecnologia da informação engloba basicamente mão de obra, né, de pessoas específicas que vão tratar desse departamento dentro da organização, a depreciação no caso de equipamentos próprios ou aluguel, se forem equipamentos alugados, né? Eu vou ter um servidor, ou eu tenho licença de uso de softwares, então tudo isso gera custo para a empresa. Eu tenho que considerar esses custos como custo de custo logístico, né, relacionado à tecnologia da informação. A manutenção desses hardwares ou softwares, então eu tenho lá uma rede, né, de computadores, de servidor, eu alimento informações nesse servidor, então eu tenho que
ter a manutenção dessa rede, dessa estrutura que vai funcionar a minha tecnologia da informação. Então, por isso eu tenho também o custo com manutenção, tá? Materiais de consumo, então cabos, conectores, todos esses materiais de consumo que eu posso utilizar no dia a dia lá para manter a tecnologia da informação na minha empresa, também englobam o custo com TI. E seguro, se eu tiver seguro, né, tem empresas que têm servidores muito potentes, né, e às vezes até colocam seguro para esses servidores, no caso de alguma queima ou algo do tipo. Claro que tem vários sistemas de segurança, né, para proteger, mas ainda assim tem empresas que elas contratam seguros para esse tipo de situação. Treinamento, se eu vou oferecer treinamento para os meus funcionários, né, relacionados à tecnologia da informação, isso também é custo ligado à TI. Bom, pessoal, nessa aula eram esses 3 temas que eu queria tratar com vocês. Espero que tenha ficado claro aí. A gente não aprofundou muito, não entramos em exemplos de cálculo, exatamente porque essa aula eu queria trazer para vocês algo mais conceitual, tá? Então não se atentem aos cálculos, porque a gente não vai trabalhar com os cálculos, é mais conceitual, para que a gente entenda qual é a estrutura de custo logístico de uma empresa, tá bom? Então, só para recapitular, a gente trabalhou custo com estocagem, custo com estoques, né? Custo com processamento do pedido e custo com tecnologia da informação. Então foram esses 3 temas trabalhados nesse vídeo. Beleza, galera? Até a próxima!